para nós refletirmos. Que característica de Lúcifer deve ser erradicada em todo cristão? Então, nós conversamos, né, no começo dessa maravilhosa lição sobre o excesso de zelo, que dentre as características de Lúcifer, ele tinha esse amor, né, esse excesso de zelo. Então, isso deve ser erradicado em nossas vidas. Então, nós não devemos exaltar alguém ou algo, mas sim a Deus apenas. E a alma deve ser purificada de toda vaidade e orgulho. E limpar tudo o que controla isso. Então, é um trabalho diário, a gente tem que pedir a Deus para conseguir tirar isso da gente, né? E Cristo deve ser o centro das nossas atenções, e no nosso coração e na nossa mente. Antes de pensar em corrigir alguém, o que eu devo considerar primeiro? Então, antes de qualquer coisa, eu acho que fica a base, né? Antes da gente pensar em julgar alguém, antes de falar de alguém, é vigiar a nossa vida. Vigiar e orar a todo momento. Então, os atos, as atitudes, isso acho que é o principal. E nós devemos rever os nossos defeitos, né? As atitudes antes de chegar a alguém, antes de falar com alguém. E o principal, quando for falar com alguém, tem que ser com humildade e que você possa restaurar o outro, que você possa ajudá-lo, não piorar a situação. Porque não posso receber o crédito, mesmo que minhas palavras pareçam ajudar alguém. Porque como a gente já está comentando, nós temos que tirar esse excesso de zelo, tirar nós como centro, deixar Cristo, né? E nós, como representantes de Cristo, nós não devemos ter mérito próprio. Não, porque nós temos um objetivo aqui, falar de Jesus para as pessoas e mudar também o nosso caráter, o nosso jeito. Então, o que buscamos é exaltar a Deus. Porque senão nós estaremos o quê? Exaltando nós mesmos, o nosso ego, e não o nosso foco. Em que ocasiões posso ter sido culpado de contribuir com uma cultura de maledicência? Fofocas. Então, em que ocasiões eu posso ter cometido isso, né? São vários momentos. Às vezes a gente acha que a gente tá numa situação ali que não vai ter problema nenhum, mas a gente acaba cometendo, né? Esse pecado. Então, nós achamos que às vezes é só em ambiente de igreja, e não. São em vários ambientes que isso acontece, como diz aqui na nota. Igreja ou fora. Então, nós temos que buscar tirar isso e sair dessas situações. Então, parece que as fofocas são passatempo, né? Preferido das pessoas e também vira passatempo dos membros da igreja. Impressionante o jeito que, né? Às vezes a gente fala das pessoas e traz aquilo para as rodas, às vezes vira passatempo. Então, nós temos que tirar isso. E nós devemos tirar essa cultura, né? Porque às vezes está enraizado em nós. Então, nós temos que pedir para Deus para que consigamos sair desses círculos viciosos e não praticar esse pecado de maledicência. Porque os momentos mais humilhantes da minha vida podem ter sido os melhores para mim? Basicamente, Jesus, ele era o rei, né? Jesus, ele passou por várias humilhações, ele passou por vários casos, situações terríveis. Então, ele foi crucificado na cruz. E nós, o que nós podemos levar disso, né? Nós, por mais que estejamos humilhados, por mais que estejamos em situações difíceis, nós temos que lembrar da promessa dele, que o cristão vai passar por isso. E nós temos que nos lembrar que ele vai nos exaltar, que ele vai nos retirar daquela situação. Então, lembre-se, Então, a promessa que ele nos deixa é claro. Os humilhados, os que passam aflições, os que falam do nome de Cristo e passam por tudo isso, no final serão exaltados. Ele passou por isso e ele nos ensina isso. Então, basicamente, quando você estiver passando por uma situação difícil, de humilhação, que você esteja com muita dificuldade, você lembre
que Jesus passou por isso para realmente nos motivar. Então nós devemos nos espelhar nele e seguir, né, os seus exemplos que ele deixou. E por mais difícil, né, que tudo isso seja, nós devemos nos lembrar que ele nos dará a coroa da vida. Amém.